Eu juro que não é uma piada com a protagonista do filme, mas eu tinha pensado em um negócio pra falar antes da vinheta e eu esqueci. Então, pode começar. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e mais um dos filmes mais aguardados de 2016. Acaba de chegar aos cinemas. É o novo filme com alguns dos personagens mais adoráveis da história da Pixar. Eu estou falando, é claro, de Procurando Dory. Eu vou ser bem sincero com vocês. Quem não viu o meu vídeo de Procurando Nemo não deve saber. Se você não viu, assista, por favor. Mas, antes de você assistir, eu devo dizer que Procurando Nemo é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro esse filme, já assisti ele 350 mil vezes. Só que a questão é a seguinte, eu tenho um pensamento um pouco diferente de muita gente no que diz respeito a continuações. Porque sempre que anunciam a continuação de um filme que eu gostei muito, comemorar pela continuação nunca é minha reação imediata. Porque assim, se eu sinto que aquela história renderia mais histórias bacanas, aí eu fico bem ansioso pra uma continuação. É por esse motivo, aliás, que eu tô muito ansioso por Os Incríveis 2. Mas se eu sinto que a história se fecha ali bonitinha, bacana e não precisa continuar depois disso, pô, legal, mas não sei, sabe? Foi esse pensamento que eu tive em relação à continuação de Harry Potter no teatro, por mais que eu adore Harry Potter. Foi esse pensamento que eu tive com Star Wars Episódio 7, até os trailers começarem a sair, eu finalmente comecei a ficar empolgado. E foi esse pensamento que eu tive quando começaram os primeiros boatos de Procurando Nemo 2, que futuramente acabou virando Procurando Dory. Eu adoro os personagens, eu adoro o primeiro filme, mas não tinha motivo pra fazer uma continuação. E segundo o Andrew Stanton, que dirigiu os dois filmes, Procurando Dory demorou tanto assim porque eles estavam tentando achar uma história que fosse legal o suficiente pra trazer de volta esses personagens. Não que fosse exatamente necessário. E no fim das contas eles até conseguiram. A história é realmente legal. Só que já tô colocando essas cartas na mesa pra deixar claro que assim, eu amo o primeiro filme, só que eu não tava com aquele comportamento ensandecido que muita gente ficou no Facebook conforme esse filme foi chegando mais perto de estrear. De qualquer maneira, boa notícia que Procurando Dory não desonra esses excelentes personagens do filme de 2003, porque é um ótimo filme, bem divertido, com uma história muito legal. Procurando Dory segue uma ideia que muitos filmes, muitos revivals de franquias têm seguido nos últimos anos, que eu acho muito boa, que é criar um filme completamente novo, que consegue se sustentar sozinho, mas que ao mesmo tempo funciona como continuação para o público que assistiu o primeiro filme e traz algo de novo para aquele universo que já era conhecido. Não é obrigatório assistir Procurando Nemo para entender Procurando Dory, se bem que com exceção de crianças pequenas eu julgo um pouquinho quem ainda não viu Procurando Nemo, mas de qualquer maneira não é obrigatório assistir o filme para assistir Procurando Dory, você entende perfeitamente a história, mas o Andrew Stanton não deixa o público que assistiu o primeiro filme de fora. Não, você tem referências a todo momento, o que aconteceu naquele filme ecoa nesse aqui, e por mais que não seja necessário você assistir Nemo para entender Dory, quem não assistiu Procurando Nemo fica com aquele sentimento que existiu uma história antes dessa que ele tá vendo na tela. Então o filme, além de tudo, acerta nesse ponto também. Ele vai deixar quem não conhece Procurando Nemo curioso para conhecer. Na parte técnica, Procurando Dory dá um show, não causa surpresa e deslumbramento, porque é um cenário com o qual a gente já está familiarizado, mas isso não é um demérito pro filme de maneira nenhuma, porque independente de causar surpresa, o filme é extremamente caprichado, o design de produção não decepciona. Eu fiquei meio preocupado quando eu vi os primeiros trailers desse filme, que eu achei a animação muito simples, só que naquela época, sem dúvida, eles ainda estavam trabalhando no filme, porque o resultado final que a gente vê na tela grande é impressionante. É um filme que vale a pena ver na maior tela que você puder. Tem alguns momentos de cair o queixo. O mar aberto é um negócio inacreditável. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, presta atenção no mar aberto quando ele começar a ser mencionado no filme. O design de personagens também continua muito bom. O destaque dessa vez, obviamente, vai pro coadjuvante que chama a atenção, que é o Hank, o polvo de 7 tentáculos. O design dele é fantástico. Os detalhes ali, o detalhismo da animação em relação aos tentáculos, na forma como eles se mexem, na forma como o polvo se locomove ali, é bem impressionante. O roteiro do filme também me surpreendeu pela forma como ele trabalhou a Dory, porque com a personagem pegando aí o holofote da vez, né, sendo a protagonista do filme, não teria como não mostrar a natureza mais triste ali da personagem. Isso é algo que fica muito subjetivo em Procurando Nemo, porque ela é mais um alívio cômico no filme. Tem uma cena ali que deixa claro o quanto a deficiência dela acaba fazendo ela sofrer, o quanto ela se
sente sozinha e tudo, mas nesse filme isso já se torna o centro das atenções desde o começo do filme. A gente vê toda essa questão de como foi difícil para Dory conseguir viver ali no fundo do mar, de como essa questão da perda da memória recente, por mais que renda gags muito legais, piadinhas muito legais no filme, não deixa de ser algo extremamente triste, muito trágico para a personagem. E eu achei legal que a Pixar consegue tratar isso com toda a delicadeza que o tema pede, mas sem deixar o filme perder a essência dele, de ser uma animação ali para toda a família, de servir como entretenimento, mas também fazer refletir. Isso na verdade é uma marca da Pixar, né? Eles já falaram de abandono, depressão, morte, crise de identidade nos filmes deles, sempre conseguindo tratar o assunto com uma delicadeza que é muito deles. Isso é algo que a Pixar sempre faz, mas que nunca deixa de impressionar. Então toda essa questão da deficiência da Dory se torna um dos pontos centrais da trama, e por mais que a deficiência da Dory seja mental, o filme ele faz refletir ali sobre todo tipo de deficiência. A gente vê a importância da família, o carinho que os pais da Dory tinham por ela, e a dificuldade que a Dory tinha de conseguir se encaixar, de conseguir se sentir parte de alguma coisa, parte ali da sociedade. E ali no caso dela, o medo de esquecer. Então são temas muito fortes que a Pixar consegue tratar de uma forma belíssima no filme. O desenvolvimento da personagem da Dory é muito, muito bom. Já tinha sido muito bom ali em Procurando Nemo, e em Procurando Dory, como ela é a protagonista, tem mais espaço. O desenvolvimento dela é brilhante. Pra mim é a melhor coisa do filme, é a forma como o roteiro consegue desenvolver a personagem. O humor do filme se aplica àquilo que eu disse, de você pegar personagens antigos e colocar numa história nova pra nova geração, porque a maioria das piadas do filme conversa muito melhor com as crianças de hoje, o que não quer dizer que a gente não vai rir. Quase todas as piadas do filme funcionaram muito bem comigo, eu dei muita risada, mas o tipo de piada, o estilo de piada, a forma como elas são feitas, lembram muito o humor dessas animações mais atuais, assim como as piadas de Procurando Nemo lembravam muito o humor das animações daquela época. É uma diferença muito sutil. Os mais velhos vão dar risadas, as crianças vão gargalhar. Os personagens do primeiro filme que aparecem aqui já se garantem, porque a gente conhece eles. Só senti falta do Bruce, mas e aí a gente entra numa outra área aqui desse review. Pra mim, os novos personagens são personagens legais, mas nem todos eles têm aquele carisma tão característico desse universo. No caso, entre os novos personagens, o melhor pra mim acabou sendo o Tubarão-Baleia, que é a melhor amiga ali da Dory. Eu achei ela muito divertida, muito carismática. A relação entre ela e a Beluga também é muito boa, é muito engraçada. E a dublagem nacional guarda uma pérola ali particularmente maravilhosa no meio da discussão entre as duas numa cena do filme. Mas pra mim é a melhor personagem, foi a que melhor se encaixou nessa expansão do universo. Já o Polvo eu fiquei meio confuso. Ele não é um personagem ruim, na verdade não tem nenhum personagem ruim nesse filme. Agora o Polvo ele não é aquele coadjuvante tão sensacional. O arco dele até que é legal, mas como coadjuvante, como companheiro ali de aventura da Dory, eu achei que ele não foi tão interessante assim. Eu não sei se foi também por causa da dublagem do Antônio Tabet, que realmente não me pegou. Eu não gostei nem um pouco, pra mim não ficou bom, talvez isso tenha influenciado um pouco no que eu achei do Polvo. E já que eu entrei aqui na questão dos problemas do filme, vamos ser sinceros, Procurando Dory é um ótimo filme, mas não é um filme perfeito. Ele tem alguns problemas, e não é o tipo de problema que passa despercebido, que a gente pode perdoar e deixa pra lá. Não. Um problema pra mim é muito fácil de explicar, o outro já é uma coisa bem subjetiva. O que me incomodou mesmo foi o fato do Andrew Stanton não ter conseguido achar algo pro Marlin e pro Nemo fazer durante o filme. Porque assim, é óbvio que eles teriam que aparecer. Por mais que a Dory seja uma personagem maravilhosa, carismática e a gente adore ela, ia ser no mínimo esquisito fazer um filme com a Dory sem mostrar o Nemo e o Marlin. Então eles tinham que estar lá. O problema é que se cria toda uma subtrama ali pra eles, que assim... tem seus momentos engraçados, mas não faz diferença nenhuma pro filme. É legal ver a relação entre pai e filho ali, só que é um bônus. Eles nunca estão completamente amarrados aqui na história, porque em Procurando Dory a gente tem a inversão de papéis. Em Procurando Nemo, a Dory ajudava o Marlin a encontrar o Nemo. E em Procurando Dory, o Marlin e o Nemo são coadjuvantes que vão ajudar a Dory, que é a protagonista, a encontrar a família dela. A questão é que por mais maluquinha e esquecida que seja a Dory, o Marlin jamais encontraria o Nemo e nunca chegaria na metade do caminho sem ela. Em compensação, sem o Marlin e o Nemo Procurando Dory, a história ia seguir basicamente do mesmo jeito. Era pra eles serem coadjuvantes na história, mas eles são quase um fanservice no filme, pra você relembrar dos personagens. Me incomodou um pouco eles não terem muito propósito na história. Quando começava uma cena deles, por mais divertida que fosse, eu ficava na ansiedade pra voltar a ver a Dory e o Hank ali na aventura deles. E não é esse tipo de sentimento que eu queria ter com o Marlin e com o Nemo. Agora, pra compensar esse problema, o Andrew Stanton corrige o único probleminha ali
de Procurando Nemo, que era a estrutura episódica dele, que não era muito legal, toda hora tinha algum fade out ou alguém que desmaiava. Procurando Dory tem uma narrativa muito bem amarrada, bem fluida, as coisas acontecem naturalmente. E aí eu falei que tinha um outro problema no filme que era muito difícil de explicar porque ele era muito subjetivo, e que é o seguinte: eu me diverti pra caramba em Procurando Dory, eu dei muita risada, eu fiquei muito feliz de rever aqueles personagens numa história legal, bem contada e que traz uma mensagem, que traz não só uma, mas várias mensagens legais ali pra gente refletir. Ele vai atender às expectativas de todo mundo, mas falta aquele elemento, sabe? Aquele negócio que só os filmes da Pixar têm. Cada estúdio tem sua particularidade, cada estúdio tem ali seu elemento mágico, por assim dizer. E a Pixar, por mais que seja uma propriedade da Disney, tem o seu elemento único ali. Tem aquele negócio que é só das animações deles, que só eles sabem fazer, que a gente sai do cinema com a sensação de que a gente acabou de ver algo que vai ficar marcado. Ou se a gente não sai com a sensação, a gente consegue perceber que o filme tenta trazer isso. Procurando Dory tem esse negócio, tem esse elemento mágico da Pixar. Mas o sentimento que eu fiquei é que ele tem esse sentimento meio que puxado ali de Procurando Nemo. Repito, eu não achei nada no filme ruim, mas eu fiquei com aquele sentimento constante de tá faltando alguma coisa nesse filme. Por isso que eu falei que é uma coisa muito subjetiva. Colocando em palavras extremamente inadequadas por falta de expressão melhor, eu não senti que ele foi tão especial pra mim como eu esperei que fosse. Pegando um exemplo prático, levou aí vários anos pra Toy Story 3 sair. Em Toy Story 3 eu tive esse sentimento que eu tô falando que faltou um pouco aqui em Procurando Dory. Eu saí do cinema achando que aquele filme, que aquela experiência que eu tive no cinema foi muito especial pra mim e que só a Pixar conseguiria fazer algo parecido. Em Procurando Dory, eu não tive isso me incomodou um pouco, porque eu também não tive esse sentimento assistindo Bom Dinossauro, por exemplo, ou Carros 2, longe disso, aliás. Mas eu não me importo com os personagens do Bom Dinossauro e eu não me importo com os personagens de Carros. Porém, eu me importo muito com esses personagens de Procurando Nemo. E assim, foi divertido, foi muito nostálgico, mas faltou aquilo que eu passei muito tempo aqui tentando explicar, mas eu não consegui. E eu espero que na minha falta de uma boa explicação vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se vocês não entenderam, eu lamento. A questão é que eu gostei sim de Procurando Dory. É um filme muito divertido que consegue dosar ali perfeitamente a diversão e a reflexão sobre tudo ali que afeta a protagonista do filme. Desenvolve a Dory de uma forma fantástica, é muito bem dirigido pelo Andrew Stanton. De fato, é uma história legal para trazer de volta esses personagens. Fica a sensação de que essa sequência era indispensável e obrigatória? Nem tanto, mas de qualquer maneira a história não deixa de ser legal, não deixa de ser bem contada, não deixa de ser interessante conhecer mais da personagem. Erra um pouco na forma que trata o Nemo e o Marlin, acerta muito na sua estrutura, e por mais que tenha todas essas virtudes, ficou faltando um pouco mais daquele elemento Pixar para fazer desse filme uma experiência absolutamente memorável e inesquecível. De qualquer maneira, funciona muito bem para os adultos, vai funcionar ainda melhor para as crianças. Talvez seja uma experiência memorável e inesquecível para as crianças, afinal a gente se diverte também, mas o filme foi feito para eles, né? Procurando Dory é um ótimo filme e merece uma nota 8. That's a bingo! E este foi mais um pós-créditos. Deixa aqui embaixo o que você achou de Procurando Dory e assista ao meu vídeo de Procurando Nemo, relembrando esse clássico da Pixar. Porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!